Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje temos o prazer de receber Francisco de Goy, que é o CEO da Okena, que é uma empresa que faz tratamento de efluentes. É isso, né, Francisco? Tratamento de efluentes industriais. Ok. Francisco, conta um pouco da história da Okena pra gente. Legal, a Okena nasceu do meu sócio, através do meu sócio, eu não estava lá. Ele veio de uma família, um negócio familiar de lavanderia industrial, onde eles captavam água para lavar tudo que eles precisavam lavar, uniformes, panos industriais, e depois da lavagem faziam o tratamento dessa água para destinar ela. O negócio foi vendido. E daí o meu sócio, nesse momento, ele foi junto e ele teve um AVC novo, com 32 anos de idade. E daí ele resolveu sair do negócio, se afastou e começou a pensar o que ele ia buscar na vida. Ele adorava o mundo dos negócios, mas um dos motivos do AVC, acho que era todo o estresse, tudo o que ele tinha vivido ali naquele processo de venda da lavanderia industrial e tal. E daí ele acaba, nesse momento, se conectando com o movimento do capitalismo consciente e o movimento das empresas B. E ele O que é uma empresa B? Uma empresa B é uma empresa que está tentando redefinir o sucesso nos negócios. O sucesso não é só resultado econômico. Não é o que eu aprendi na faculdade de administração há 10, 12 anos atrás, que o objetivo de uma empresa é dar retorno para o acionista. Isso está errado. O objetivo de uma empresa é dar retorno para os colaboradores, é dar retorno para a sociedade. O contrato social deveria ser um contrato com todos esses agentes em torno do negócio. Então o movimento B esse movimento está questionando isso. É retorno só para o acionista? Não, está errado isso. Como é que a gente inclui esses outros agentes que estão no entorno de uma empresa e como é que eles podem ter retorno também? Né? Entendi. Não, agora continuando a história da Okena aí. E daí ele decide aproveitar esse histórico, esse legado que ele tinha da lavanderia industrial no imóvel da família e montando uma empresa B desde o dia 1, com essa intenção, com esse sonho de tentar redefinir o que é o sucesso para os negócios. Então a Okena nasceu há 12 anos atrás, ela nasceu um pouquinho antes disso, porque teve um período de licenciamento ambiental que é importante, demorou aí seus 2, 3 anos. 2, 3 anos? Por que isso, essa demora? Porque você tem que... o negócio ambiental, ele exige uma série de exigências, de regulações que você tem que cumprir e você tem que fazer o processo com o IBAMA, CETESB, bombeiros. Você tem que regular e tirar as licenças necessárias para você começar o dia 1
operar no Entendi. dia 1. Quer dizer, antes de você obter essas licenças, zero. Você tem que não pode atuar. Zero. Entendi, interessante isso. Zero. Francisco, você falou da questão de legislação. Você consegue fazer assim, uma análise em perspectiva, claro, de maneira assim superficial. O que era essa legislação de 30 anos atrás para cá? Ela alterou muito, ficou mais exigente? Como que você enxerga isso? Legal. Eu conto uma história e eu vou contar, e eu não sou um expert no assunto, tá? Mas eu vou contar a minha versão e o meu modo de ver, a minha experiência. Esse setor onde nós estamos inseridos, que é o tratamento de efluente industrial, ele não existia há 35 anos atrás. Não existia. Não existia. Porque a legislação não cobrava um destino correto, é isso? Eu acho que não existia essa consciência, não existia essa preocupação, e o Estado não era capaz de fiscalizar e olhar todas as indústrias, o que elas E é estavam lógico fazendo que é há todo tudo o pro tempo. Rio. Sim. Puts. E daí a coisa começa a mudar com COP, Rio de Janeiro, talvez eu erre o ano, 94 ou 95. 92, não foi? 92, talvez eu erre o ano. A partir daí, começa a mudar a cabeça das pessoas, a consciência, a regulação começa a ficar mais restritiva. A partir daí começa esse mercado onde a Alkena está inserido, de tratamento de efluentes industriais, onde a gente vai lá, coleta o efluente dentro de uma indústria e traz para a nossa estação para a gente fazer o tratamento adequado. Entendi. Em termos de efluentes, Francisco, existe o efluente de alta complexidade e o de menor complexidade. Qual que é a diferença deles? A diferença no tratamento? Vou tentar exemplificar aqui de uma forma que todo mundo entenda, vai. Existe a fabricação do todinho, onde a empresa tem ali um contaminante orgânico, leite, alguma coisa que não é tão agressivo para a natureza, mas você não pode fazer o lançamento num rio porque isso vai causar um impacto. Sim. Então você tem que remover ali, naquele caso, do todinho, um contaminante orgânico. E daí você tem um outro exemplo, a fabricação de um produto, de um processo de polimento, de acabamento numa peça metálica, onde você precisa fazer um banho ácido. Você mergulha essa peça metálica num ácido para você dar um acabamento na peça. Esse ácido, ele chega uma hora que ele vai se exaurir, ele não vai mais funcionar para aquilo e você precisa destinar ele. Esse é um produto perigoso, é um produto que reage, é um produto que, se ele entra em contato com outros produtos, outros líquidos, ele pode causar uma reação exotérmica. Então você tem todo um cuidado de fazer isso de uma forma lenta, com reagentes apropriados, e ele vai gerar uma quantidade de resíduo maior do que o todinho. Também tem bastante a ver com a complexidade do tratamento, tem a ver com a periculosidade do material que você está tentando tratar e com a geração de resíduo que ele vai causar no final. E isso tudo ia para o Rio antes? Eu não consigo te afirmar, porque eu não estava aqui com essa cabeça, eu era jovem, mas eu imagino Certo, que sim. sim, certamente. Eu imagino, sim. Francisco, a Alkena é uma empresa B certificada. O que representa isso? Isso representa uma intenção, isso representa uma jornada. A gente costuma falar entre nós que é uma viagem que você nunca chega. Ela não tem um destino final. Eu vou te dar um exemplo. Há 10 anos atrás, quando a Alkena se certificou, o processo de certificação ele é muito um autoquestionamento. Então ele é um questionário grande, com vários pontos ali onde, de uma certa forma,
o questionário, o Sistema B te desafia a olhar para questões onde muitas vezes você está negligenciando ou você não está prestando atenção. Vou te dar um exemplo. Como é que na sua empresa você lida com a licença paterna? Eu sou pai de 3 filhos, acompanhei. É importante a presença do pai na hora do nascimento de um filho? Putz, eu sei o que é isso. É super importante. Eles estão quantos anos hoje? Os meus filhos? 9, 6 e 2. Então você não está gastando muito com o celular ainda. Calma. Como é que você lida com a licença paternidade na sua empresa? Você faz só o que a lei exige ou você vai além da lei? Porque você entende que esse é um momento importante na vida daquela pessoa. E aí o Sistema B ele vai te questionando em pontos onde muitas vezes você não parou para pensar nisso e você está só fazendo o mínimo necessário. Vou fazer outra provocação que talvez muita gente não parou para refletir. Salário mínimo é um conceito errado no conceito. Salário mínimo no Brasil, 1.300, acho que teve um leve aumento, 1.320, 1.330 agora. Não dá para sobreviver aqui em São Paulo com R$1.320. Certamente. E na sua empresa, como é que você lida com isso? Você vai pagar o mínimo? Não, você tem que fazer um algo a mais. Não dá para dar retorno só para o acionista. Você tem que dar retorno para esse colaborador também. Ele tem que sobreviver. O filho dele tem que estudar numa escola. Ele tem que ter condição de ter um mínimo de saúde, uma dignidade na vida da família dele, né? Então, ser uma empresa B, ela te leva a refletir sobre esses temas onde muitas vezes a gente não está parando para refletir. Entendi. Francisco, qual é o envolvimento da Alkena com as práticas ESG? E como isso mexe no dia a dia da empresa? Vou pensar em algumas formas de responder isso. O próprio Sistema B nos ajuda nesse sentido, sim. porque ele é um questionário onde ele vai te dando, ele é dividido em alguns pilares. Existe o pilar de meio ambiente, que é o E do ESG, é o Environment. E lá existe um sistema de pontuação onde você vai medindo a sua evolução ao longo do tempo e você consegue, a partir disso, adoro aquela frase de quem não mede não controla, né? Então o primeiro passo é você medir onde você está e se você está evoluindo ou não, né? Então, ser uma empresa B é você estar medindo e preocupada com esses 3 pilares. O E do Environment, o S do Social e o G do Governance. Então, eu acho que o primeiro passo é medir e tentar, ao longo do tempo, você evoluir nesses conceitos. O negócio da Alkena é um negócio de meio ambiente, né? Então, o modelo de negócio em si, ele já é um E grandão. Sim. Mas a gente tenta ir além disso, nós estamos tentando avançar e ser uma empresa zero emissão de carbono. A gente tem algumas ações voltadas para isso. O S do Social, também temos algumas ações que a gente fez ao longo da nossa história e temos vontade de fazer uma diferença, algo a mais. Essa história do salário digno, para mim é um S grandão, é um social grandão, de você conseguir dar para as pessoas que estão ali ao entorno do seu negócio uma dignidade na vida delas. E o G, a governança, eu acho que, no nosso caso aqui, uma empresa de 12 anos, eu considero a empresa ainda um adolescente. A gente tem evoluído ao longo dos anos. A gente não tinha, por exemplo, um conselho formado. A gente foi capaz de, há 2 anos atrás, montar um conselho. Então, numa empresa de 12 anos, que era uma empresa familiar, o conselho, a figura do conselho só existe há 2. Mas é uma prática super legal, um super avanço aqui para a gente criar essa governança. Enfim, eu acho que cada um tem seu estágio, cada empresa tem seu estágio aí.
E se eu puder deixar uma dica aqui, é você começar a medir, começar a comparar ano após ano se você está conseguindo evoluir nesses 3 aspectos, E, S e G. Ok. O programa Nova Cidade de hoje, entrevistando Francisco de Goy, CEO da Alkena. O Francisco, tanto na certificação B quanto na aderência aos conceitos do ESG, como que você sente assim, a questão da adesão das empresas? Você acha, porque, por exemplo, eu já vi que você é um cara consciente. Agora, você acha que a empresa está entrando assim, de coração nessa história? Tem muita gente ainda que vai para... Né? Tipo, temos que fazer, vamos fazer. Boa pergunta. Eu acho que tem de tudo. Tem de tudo. Eu conheço e vejo empresas que muitas vezes são mais B, ou ainda estão no B. Não, ou são mais super avançadas no ESG, mas pouco se importam com a certificação em si ou com o reconhecimento por isso, porque elas acreditam que dessa forma elas vão conseguir chegar mais longe. Vou tentar dar alguns exemplos assim, mas a Natura, por exemplo, que é um caso talvez que bate na cara, ela acredita nisso há muito tempo. Antes mesmo de existir esse conceito do que é uma empresa B, antes mesmo da gente botar essa nomenclatura, o E, o S e o G, a Natura já faz isso há anos, antes dessa consciência, vai. E lógico vai ter as empresas que estão só interessadas na moda ou no termo do momento, em ter só o reconhecimento. Então acho que tem um pouco de tudo e talvez a provocação que eu faço aqui acho que o papel das empresas numa sociedade a gente às vezes menospreza, é muito grande, é muito relevante o impacto que uma empresa consegue causar na sociedade. Se a gente conseguisse que todas as empresas evoluíssem um pouquinho, nós seríamos capazes de causar um impacto muito grande em São Paulo, no Brasil, aqui dentro do nosso contexto. Né? Francisco, você considera a Alkena uma empresa humanizada? E o que você entende por esse termo? Legal. Eu considero sim. De novo, também não acho que tem acho que a gente nunca vai chegar lá, né? Nunca cheguei no meu destino, era aqui que eu precisava chegar. Eu acho que esse conceito de ser uma empresa humanizada, ele é todo dia. Ele é a cada decisão que você toma. Então, você não pode deixar de regar essa planta nenhum dia, senão ela vai morrer de sede. O conceito de ser uma empresa humanizada é um pouco disso tudo que eu estou falando. É você olhar para o colaborador como alguém que tem que... a conta tem que fechar para ele. A empresa tem que funcionar para essa pessoa também. Não dá para ser um processo só da gente explorar. A gente até na Alkena, vou te dar um exemplo, nós nos incomodamos com o nome recursos humanos, porque a gente não vê o nosso colaborador como um recurso. E lá a gente chama o nosso departamento de RH, a gente chama de fontes humanas, porque as pessoas são a fonte de energia, são a fonte de inspiração, são através delas que a gente vai conseguir montar uma empresa, um grupo de pessoas interessadas em prestar um serviço aqui no nosso caso, né, de atender os nossos clientes. Né? Francisco, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Deixa eu te falar, a implantação do SGA, Sistema de Gestão Ambiental, como foi essa implantação na Alkena? Legal. Não sei te responder essa pergunta, mas vamos falar sobre esse assunto, né? Quando a Alkena fez o processo de certificar e, no nosso caso, foi o ISO 14001,
que é o sistema de gestão ambiental. Eu não estava lá, eu cheguei depois. Entendi. Então eu peguei a coisa pronta, né? Mas desde então eu participo bastante ativamente na gestão e no processo de melhoria, né? Eu vejo como um processo fundamental para quem quer evoluir, para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver, né? Porque é impossível você estar 100% preparado e pronto para qualquer situação, para qualquer acidente, chame como chamar, que vai acontecer ali na gestão de uma empresa. É um processo, é um caminho, e você tem que sempre buscar melhoria, melhoria, melhoria. Vai ter ano onde você vai melhorar num aspecto, vai ter ano onde você vai ganhar 2 casas aqui nessa outra questão, mas é uma forma, é um processo, é uma metodologia incrível de você olhar para o seu negócio, entender onde estão os pontos críticos, entender aonde você precisa evoluir, aonde você não pode deixar a peteca cair, onde que sua atenção tem que estar, quais são os aspectos e os impactos que o seu negócio traz para o meio ambiente, onde você tem que cuidar para que isso não gere um problema para a sociedade, para o local onde você está instalado, enfim. Acho que eu falei meio filosoficamente, assim. Não, mas o tema meio assim. Mas estou tentando trazer um pouco da minha visão, assim, dentro de uma empresa ambiental. O que é esse selo? Eu acho que não dá para viver sem, porque você tem que melhorar, você tem que prestar atenção, você tem que trazer luz onde são os seus pontos críticos e você tem que tentar transformá-los, tentar mitigá-los, tentar criar ações, criar processos que mitiguem os riscos para você conseguir não causar um dano, não causar um impacto durante a trajetória da empresa. Tá legal. Francisco, obrigado pela sua presença. Já está convidado para voltar, que a gente tem um monte de coisa que ficou pelo caminho para a gente conversar. Tá legal? Nossa, que rápido. Eu queria ficar aqui mais uma hora. hora. Mas quando é papo legal, amigo, você percebeu, 20 e pouco já era. Legal, obrigado pelo convite. No programa de hoje entrevistamos Francisco de Goy, CEO da Okena. O programa Nova Cidade volta na próxima semana.